Chegou finalmente aquela hora do ano que é uma hora que eu até gosto, não vou mentir pra vocês que eu não gosto, que é a hora de me vingar de alguns filmes que me torturaram ao longo dos últimos 365 dias. Muitas vezes eu, como crítico de cinema, preciso assistir a filmes que eu não assistiria normalmente pra produzir conteúdo, pra produzir análises aqui pro YouTube, e eu tenho que assistir muita porcaria no meio do caminho, principalmente porque 2 anos atrás, mais ou menos, ou 3, acho que 2 anos atrás, eu tomei a decisão nada salubre de cobrir os filmes que são lançados diretamente para Netflix aqui no canal. Eu não cubro só o que vai pro cinema, como muitos críticos fazem, e eles estão certos. Pelo menos eles se preocupam mais com a própria saúde mental, eu acredito, do que eu, que sou um pouco masoquista, e por isso eu tenho que ver muita droga, e é droga pesada. Mas por incrível que pareça, nesse vídeo aqui vai ter, claro, filmes da Netflix, mas tem muitos filmes do cinema também, porque 2024 teve bastante porcaria, como vocês vão ver nesse vídeo. Assim como no meu vídeo sobre os meus 10 filmes favoritos do ano, que eu vou postar talvez no final dessa semana ou começo da semana que vem, ou de alguns outros vídeos especiais de final de ano que eu tô preparando como surpresa aqui pra vocês, eu não vou fazer uma lista imensa de menções honrosas, ou no caso aqui de menções desonrosas, mas tem 5 filmes que não ficaram entre os 10 piores do ano, que eu acredito que é importante mencionar, e eu vou mencioná-los aqui em ordem alfabética e não na ordem do pior. Um desses filmes é um filme de terror que eu assisti lá no final de 2024, então eu não lembro muita coisa sobre ele, eu só lembro que ele é péssimo, que é um filme chamado Baghead, e tem vários filmes de terror que acabam entrando nessas listas. Vocês sabem que eu cubro terror com bastante paixão aqui no canal, primeiro por causa disso, porque eu vejo muitos filmes desse gênero, e também porque filme de terror muitas vezes acaba assim quando é um diretor mais preguiçoso, uma produção feita mais a toque de caixa só pra cair no cinema e conquistar alguns dólares ali pro caixa do estúdio ou da produtora independente, e é muito fácil fazer isso, fazer qualquer coisa mais genérica, e é o caso de Baghead, que é um filme completamente esquecível, que é um filme completamente genérico, lugar comum. Você já viu 1 milhão de filmes iguais a Baghead e melhores do que ele antes. O segundo filme da minha lista de menções desonrosas é o famigerado É Assim Que Acaba, que é baseado na obra da Colleen Hoover. Eu sou um hater, confesso, da Colleen Hoover. Eu li um livro dela só, que é o Verity, que é um dos piores livros que eu já li na minha vida. É uma atrocidade, é inacreditável que essa mulher tenha uma carreira como escritora profissional e que tenha um público basicamente de adultos. Isso é algo que me espanta sempre que eu lembro. É Assim Que Acaba não é um filme completamente desastroso como é o Verity, o livro, mas é um filme sim que reproduz uma visão de mundo ultra conservadora, repulsiva que a Colleen Hoover tem, com uma visão completamente bizarra do que é ser homem, completamente bizarra, mais bizarra ainda do que é ser mulher, do que são relacionamentos contemporâneos. É um filme que parece que foi escrito por uma testemunha de Jeová, por uma evangélica fanática, alguma coisa assim, porque é um filme que praticamente você não consegue acreditar que foi feito em 2024 com atores da lista A de Hollywood, como pelo menos é a Blake Lively. Enfim, é um filme completamente podre. Já que eu tô falando desses 5 filmes dos quais eu não gostei, mas que não entraram na lista dos piores do ano em ordem alfabética, o que eu vou falar agora tem muito a ver com o Baghead, que é um filme chamado O Jogo da Invocação, que também é um filme de terror e que tem algumas características parecidas. Ele também é um filme bastante esquecível, bastante lugar comum. É um daqueles filmes sobre adolescentes que estão lidando com uma entidade maligna, e é um filme que jamais te deixa tenso, jamais dá algum medo pro espectador. É algo completamente esquecível. Outro filme que precisa estar entre os meus piores do ano, mas que por incrível que pareça não ficou entre os 10 piores, é Madame Teia, que é um filme que pra mim é sintomático do estado das coisas do subgênero de filmes de super-herói, porque ele é um filme que tem todos os elementos comuns desse tipo de filme, mas ele mostra o quão desgastado tá esse subgênero. Os efeitos visuais são péssimos, a ação é nula, a história é completamente boba. Imagina, né? Um filme cuja protagonista já falou publicamente que se arrepende de ter feito e que reconhece que é um filme ruim. E eu vou fechar essas 5 menções desonrosas com um filme sobre o qual eu falei recentemente aqui no canal, fiz uma crítica, e como tá fresco na cabeça de vocês, eu não preciso falar muito sobre ele, que é Virgem Maria, que é um filme que tem uma característica muito rara, que é o título dele também servir como um comentário sobre a experiência que é assistir ao filme. Porque daria sim pra usar só essa
essa frase como crítica do filme, Virgem Maria. E agora sim, vamos aos 10 piores filmes de 2024, começando pelo 10º lugar, que é um filme de Taiwan. É o único filme dessa lista que não é nem americano, tanto da indústria mais de estúdios para cinema quanto da Netflix. E também não é brasileiro, e eu tô falando de um filme chamado Permanência em Nenhum Lugar. Esse é um filme que eu assisti durante a Mostra de São Paulo, e eu entendo, tá, gente? Eu entendo a proposta do filme. Se alguém que assistir a esse vídeo já viu o filme e vier aqui falar, ah, você não entendeu? Eu entendi a proposta. É claro que eu entendi a proposta. Se você é adulto, pensante, e você prestou atenção, você vai entender. A proposta dele é justamente desafiar a nossa atenção, o nosso foco. A gente que vive numa época em que tá cada vez mais difícil se concentrar nas coisas, prestar atenção, focar numa única tarefa. Por exemplo, a de assistir a um filme, ele desafia a gente, ele provoca a gente, fazendo um filme de 1 hora, eu acho, 1h05. É um filme bem curto, mas que parece uma eternidade, parece que é um filme de 6 horas, essa é a sensação, em que um monge anda lentamente num movimento bem de meditação mesmo, através de vários cenários urbanos contemporâneos. E o que o filme tá fazendo, claro, é contrastar a loucura, o barulho, a insanidade da vida dessas metrópoles e os movimentos calculados, meditativos daquele homem, enquanto isso nos desafiando a ficar prestando atenção nele sem fazer nada, só caminhando ao longo de 1 hora inteira. Vou confessar que eu às vezes checava o WhatsApp enquanto eu assistia ao filme, que o filme me venceu nessa proposta, porque eu reconheço que eu não consigo mais prestar atenção em filme assim. Não sei se eu vou reconhecer que talvez eu tenha usado o filme em alguns momentos, não no filme inteiro, como segunda tela, usando ali o celular para checar o Threads, por exemplo. Não afirmo, mas também não nego. Em 9º lugar, eu vou colocar um filme que me irritou profundamente, porque é um filme que tem elementos que são completamente desagradáveis, pra minha opinião pessoal. Tem muita gente que vê vídeo meu e vem aqui comentar coisas do tipo, na sua opinião. Você quer que eu fale a opinião de quem, amigo? Que é o Lisa Frankenstein, que usa aquela técnica que vários outros diretores, roteiristas já usaram, que é juntar elementos do folclore, da mitologia, da iconografia, do terror e uma história mais de romance barra comédia romântica, principalmente voltada pra comédia. Com aquela mesma ladainha de sempre, de que, ai, os homens vivos são horríveis, então ela se apaixona por um morto-vivo, por um zumbi ou por um vampiro. Outros filmes já fizeram isso anteriormente e ele sim a entende porque ele é um cara que vem de outra época. E é um filme que não só é chatíssimo, aborrecido, tem um tom absolutamente entediante e bobo mesmo, como também tem algumas questões meio problemáticas no roteiro. Detestei Lisa Frankenstein. Em 8º lugar, também eu coloquei um filme sobre o qual eu não fiz vídeo aqui pro canal, que é O Maníaco do Parque, lá do Prime Video. Esse é um filme sobre um maníaco que cometeu os crimes mais atrozes, mais repulsivos possíveis, como o filme mostra, inclusive. E ele começa com esse assassino, né, obviamente ali o ator interpretando ele, andando de skate pelas ruas de São Paulo, ouvindo What a Wonderful World, num ritmo super animado, super alegre. É um filme que também é muito problemático, pra dizer o mínimo, na maneira com que ele lida com as vítimas. Ele praticamente trata as vítimas como notas de rodapé, nem nome elas têm. Mas, por outro lado, o filme tenta criar uma imagem humanizada, uma imagem romantizada, em alguns momentos, desse monstro completo que foi o Maníaco do Parque. É péssimo. Em 7º lugar, e eu prometo que é o último filme dessa lista sobre o qual eu vou falar isso, eu vou colocar o Tarô da Morte, que também tá na lista de Baghead ou de O Jogo da Invocação, dentro desses filmes de terror que são feitos praticamente com inteligência artificial, né? Eles não são feitos assim, mas você acreditaria se alguém te falasse que uma inteligência artificial escreveu aquele roteiro tentando checar todas as características que eles consideram necessárias para um filme de terror funcionar. É um filme parecido com aquilo que a gente via muito nos anos 90 e 2000, de um grupo de adolescentes ou jovens adultos que vão para uma cabana na floresta. Lá eles começam a lidar com coisas sobrenaturais que vão acontecendo, e é um filme completamente previsível. É um filme que tem diálogos atrozes e no qual os personagens se comportam como pessoas completamente burras. Se isso já é algo que te irrita em filmes de terror, claro, né? Eu tô falando dos filmes de terror ruins. Esse filme aqui talvez você não vá conseguir nem terminar, porque são os personagens mais burros
absurdos que eu já vi num filme de terror até hoje em toda a minha vida. Em sexto lugar, eu vou colocar uma comédia romântica, a única dessa lista, e não é Todos Menos Você, do qual eu não gostei, mas vocês viram que não entrou nem nas 5 menções desonrosas, apesar de que o que eu tô fazendo aqui é mencioná-lo de forma desonrosa, que é O Pedido Irlandês, sobre o qual tem vídeo aqui no canal, por isso eu vou falar pouco sobre ele nesse vídeo aqui, e é uma comédia romântica com a Lindsay Lohan, lançada diretamente para Netflix. Não é a única comédia romântica que ela lançou na Netflix recentemente, e é um filme no qual os personagens não têm química, as interpretações são completamente sem expressão, e ele pega todos os clichês de comédias românticas dos anos 90 e dos anos 2000, as coincidências, os mal-entendidos, as mudanças abruptas de comportamento, de personalidade, de intencionalidade dos personagens, e eleva isso à milésima potência. Eu sei que tem muita gente que quando vê alguém falar mal de um filme desse tipo vai falar, não, mas é isso que eu quero assistir, quem é você pra dizer o que eu devo ver ou não? Eu não tô falando que você deve ver ou não, veja se é isso que você gosta, mas é sim um dos piores filmes que eu vi, pelo menos em 2024. Em quinto lugar, eu vou colocar um filme de um diretor que já foi um dia considerado um diretor relevante, mas que ainda bem as pessoas perceberam como o cinema dele é problemático, que é o Robert Rodrigues, e eu tô falando de Borderlands, que é um filme inacreditável. Ele tenta ser Guardiões da Galáxia, ele tenta em alguns momentos ser Star Wars, ser Mad Max, ele tenta ser tanta coisa, mas o tempo todo ele soa como algo genérico, e não só genérico, essa é uma palavra que eu já usei várias vezes aqui nesse vídeo, mas ele soa também como plágio em muitos momentos. Ele tá obviamente mirando em filmes muito melhores do que ele. Eu não faço ideia do que a Cate Blanchett foi fazer nesse filme. Eu já vi entrevistas, por exemplo, em que ela fala que ela tava lá na pandemia, muito triste, sem fazer nada, sem trabalho, convidaram ela pra fazer esse filme, ela falou, já que eu não tô fazendo nada, eu vou fazer esse filme, e é talvez o pior filme que ela já fez na vida dela. Em quarto lugar, também é um filme de terror, mas eu vou dar uma outra justificativa aqui, não é só o fato de ele ser genérico, apesar de ele ser, que é o Estranhos capítulo 1. Os Estranhos é uma série de filmes que eu não consigo entender como eles conseguem ainda estar produzindo filmes, lançando, as pessoas indo assistir, porque basicamente eles fazem o mesmo filme de novo e de novo e de novo. Todo filme da franquia Os Estranhos é igual ao anterior, eles mudam uma coisinha ou outra, enganam você de que é uma continuação, colocando parte 2, parte 1, capítulo 1, pra gente acreditar que é uma prequel, como faz esse filme aqui, mas na verdade não é. Ele é um remake do primeiro filme, que é um filme que tem, sei lá, 15 anos, e que já não era bom. Então, imagina, é uma repetição ou uma cópia de algo que já não era bom e fica ainda pior. Em terceiro lugar, eu vou colocar o segundo filme brasileiro dessa lista, que é um filme chamado Letícia. Eu sei que muita gente não viu esse filme. Bom pra vocês que não viram, porque esse é um dos filmes que tem os diálogos mais horrorosos que eu já vi na minha vida. Eu não tô fazendo nenhum exagero aqui. Eu não gosto desse tipo de hipérbole, mas pelo menos desse ano, Letícia tem os piores diálogos. É um romance com suspense, sabe aqueles suspenses em que tem um casal e você fica desconfiando de um dos membros desse casal, um desconfia do outro, você não sabe o que tá no passado daquela mulher, mas os diálogos são péssimos, os personagens são muito cringe, muito cringe. Gente, eu não sou mais um jovem. Eu gosto de acreditar que eu sou, mas muita gente diria que eu não sou. Eu não sou da geração Z, por exemplo, muito menos da Alpha que tá chegando agora, mas mesmo pra mim, um millennial, e que os personagens estão na mesma geração que eu achei os personagens muito cringe. O jeito que eles falam um com o outro, o jeito que eles flertam, o jeito que eles discutem relacionamento, dá vergonha alheia durante o filme inteiro. E pra piorar as coisas, no final eles tentam colocar uma mensagem como se o filme fosse sobre algo maior, quando na verdade não é, é só um filme que dá uma vergonha alheia completa. Em segundo lugar, eu vou colocar uma comédia sobre a qual eu falei num vídeo específico aqui no canal, que é a Batalha do Biscoito Pop-Tart do Jerry Seinfeld pra Netflix. A Netflix tá ganhando aqui a medalha de prata e vai ficar, já adiantando pra vocês aqui, com a medalha de ouro também. A Batalha do Biscoito Pop-Tart é o que acontece se você dá poder criativo pra aquele seu tio que faz piada do pavê e que tá vindo semana que vem aí pra sua casa. O Jerry Seinfeld recentemente, esse ano mesmo, deu entrevistas falando que a cultura da lacração, a cultura woke, está destruindo a comédia americana, e ele fez um filme pra provar o contrário, que o que tá realmente acabando com o humor nos Estados Unidos são, quem diria, os homens brancos sionistas de extrema direita. E em primeiro lugar, disparado, esse aqui é um filme sobre o qual eu não tive a menor dúvida de colocar como o pior filme do ano. Eu vou colocar, olha só a dica, um filme que foi escrito pelo Tyler Perry,
produzido pelo Tyler Perry, montado pelo Tyler Perry, dirigido pelo Tyler Perry, a produtora do Tyler Perry e que se chama Tyler Perry's Mea Culpa. No Brasil ele ficou só como Mea Culpa, mas nos Estados Unidos o nome do filme é Tyler Perry's Mea Culpa. O Tyler Perry, que é um cara que gosta de fazer o processo inteiro, né? Ele gosta de escrever o roteiro, aí ele vai lá, dirige, monta, faz a pós-produção, lança o filme, distribui em parceria com a Netflix, só falta atuar no filme dele também. Ele fez esse filme, que é um filme sobre uma advogada e um cara que é acusado de um crime e que se encontram para discutir o processo na casa dele, de madrugada, com meia luz e uma musiquinha lo-fi no fundo, ou seja, é praticamente impossível que os dois personagens não vivam uma espécie de romance softcore, que é o gênero do filme. Como eu fiz vídeo também sobre ele, não vou entrar em detalhes sobre as atuações, sobre cenas absolutamente bizarras. Eu nunca vou me esquecer da cena dos dois transando, mergulhados na tinta, jogando tinta por cima deles, correndo o risco de pegar uma psoríase, sei lá, qualquer tipo de doença que eles vão pegar lá, né, com a tinta descendo nas partes deles. É um filme horrível, parabéns Netflix, que ficou com a medalha de ouro e com a medalha de prata nessa lista, além de garantir um filme também na 6ª posição. 3 dos 10 filmes que eu coloquei como os piores filmes do ano são da Netflix. E vocês, me digam aqui nos comentários quais são os piores filmes que vocês viram em 2024. É óbvio que eu não vi todos os filmes que foram lançados. Muita gente pode vir aqui, normalmente vem e falar: ah, você esqueceu desse filme e filme tal. Às vezes eu não considero tão ruim assim, ou então em outras vezes eu não vi o filme, e é claro que se eu não vi, eu não vou fazer essa injustiça de colocar o filme numa lista como essa. Não se esquece também de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho em sempre para sempre receber notificações de vídeos novos por aqui, inclusive quando eu lançar os próximos vídeos especiais de final de ano que estão vindo aí. Por hoje é isso, um abraço, tchau!